paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui, né? Deus abençoe os visitantes, Deus abençoe meus irmãos. É sempre estar nervoso em estar aqui, né? É natural. Mas abre a sua Bíblia, o Evangelho de São Lucas. Glória a Deus. Lucas 19. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Quem achou diz amém. Lucas não é tão complicado, né? Mas passamos a ler versículo 1, uma passagem muito conhecida. Zaqueu, publicano. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um chefe dos sacerdotes, chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era pequeno, era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém e amém. Sentado mesmo, feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua casa e na Tua presença, Deus. Fale conosco. Tua palavra é inerrante, infalível, imutável. A Tua palavra por si só fala conosco, Senhor. Apaga a figura humana. Senhor, eu de nada tenho para oferecer, mas o Senhor, ó Deus, tem um alimento para nós. O Senhor, Pai amado, é que nos alimenta com a Sua palavra. Então fala, Senhor amado, no nosso coração. Ensina-nos, instrui-nos para a glória do Teu nome. Amém e amém. Passagem muito conhecida, né, meus irmãos? Zaqueu, publicano. É interessante a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele era judeu. Zaqueu, agora eu quero falar alguns pensamentos meus. Quando eu falar alguns pensamentos meus, eu digo, eu estou falando, não é a Bíblia. Porque é evidente que Zaqueu nasceu e cresceu na tradição judaica. E aí eu entendo que cada nome tem seu significado. Por exemplo, Isaías, meu nome. Isaías quer dizer, Deus é a salvação, ou Deus salva. Aí eu vou olhar lá para a cabine e vejo o Emanuel, eu vejo que o nome Emanuel é Deus conosco, pastor Vanderlei.
Aí eu olho para o Rafael, é Deus que cura, então cada nome tem um significado. Zaqueu, se você for ver, o significado do nome Zaqueu era justo, era puro e era reto. Aí eu quero pensar com você que quando Zaqueu nasce, e Zaqueu é uma criança como essas crianças que aqui estão, a mãe, ao colocar o nome, pensou: meu filho vai ser justo. Os pais judeus, eles colocam os nomes com o seu significado, profetizando o futuro. Meu filho vai ser puro, meu filho vai ser justo, meu filho vai ser reto, vai haver no meu filho retidão, pureza. Então, os pais profetizavam isso, pastora Sônia, na vida das crianças. E aí, eu acredito que os seus pais instruiu ele na tradição judaica, aprendendo os costumes judaicos, como nós temos a nossa cultura brasileira, como nós temos nossos princípios, nós temos os nossos costumes. Lá eles tinham isso, sobre a questão do nome. Mas Zaqueu cresce, Zaqueu estuda, Zaqueu vai tomar um caminho de que não era a vontade de Deus. Porque até estudar e ter uma profissão, tudo bem, mas uma profissão que iria extorquir, iria defraudar o próprio povo. Queridos, na época de Zaqueu, em Jericó, quem predominava era o Império Romano. A maior potência, a maior potência bélica da época era os romanos. Os romanos dominavam todo o povo judeu, dominava as cidades. Então eu entendo que no nosso município, quando é colhidos os impostos, esse nosso dinheiro que nós pagamos imposto de carro, de casa e tantas coisas, é colhido pela prefeitura, é levado aos cofres da prefeitura para benefício do município, para melhorias. Mas em Jericó não era assim. Este homem estudou, se dedicou, se tornou chefe, maioral. Ele se tornou responsável por todos os cobradores de impostos. Agora ele está trabalhando a favor de Roma. O povo judeu odiava os romanos. Eles tinham poder de crucificar os judeus. Nem mesmo na lei mosaica, nem mesmo no próprio povo judeu não tinha o poder. Por isso que eles não crucificaram Jesus. Levou até Pilatos, dizendo: nós não podemos, mas Roma pode crucificar. Então eles crucificavam judeus. Então o povo judeu odiava o povo romano. Eles oprimiam o povo. Agora um judeu, nascido de natureza, trabalha para Roma e engana o próprio povo. Pensa comigo, como esse povo odiava Zaqueu. Como esse povo Zaqueu, Zaqueu perdeu o nome. Ninguém ia chamar Zaqueu, por conhecer a tradição, conhecer o costume, ia chamar Zaqueu: ei justo, ei puro, ei reto. Ninguém ia chamar. Com certeza era ladrão, traidor, daí para cima. Mas um homem sem direção de Deus, ele toma um caminho de cegueira espiritual. Eu já fui assim. Eu me converti de 25 para 26 anos. Até essa idade, eu era cego. Eu não enxergava o que eu enxergo hoje. Foi tirado as vendas dos olhos, as escamas dos olhos caíram. Hoje eu enxergo naquilo que o Senhor me mostra, naquilo que o Senhor te mostra. Mas
Quem não nasceu no berço evangélico não enxergava assim. Zaqueu não era diferente. Os judeus odiavam o Império Romano, odiavam Zaqueu. Zaqueu trabalhava para o Império Romano. A história vai dizer que Zaqueu, além dele cobrar impostos a mais, ele recebia uma porcentagem para fazer isso. Logo, Zaqueu se torna rico. E ser rico não tem problema nenhum, mas ser rico em Jericó era um problema. Porque a turma apontava dizendo, é ladrão, enriqueceu porque rouba o próprio povo. Enriqueceu porque submeteu ao Império Romano. Enriqueceu porque tem extorquido o nosso povo, tem oprimido o nosso povo, tem enganado o nosso povo. E Zaqueu continua. A Bíblia diz que Jesus vai passar por ali. Querido, quando anunciava que Jesus ia passar, a fama chegava primeiro. Vem vindo um galileu, um homem que ele faz coisas extraordinárias. O coxo levanta, o paralítico sai andando, o cego enxerga, e os sinais acontecem. Pessoas em depressões são curadas, pessoas com amargura saem felizes. E aí a fama de Jesus chegava primeiro, já que eu nunca tinha visto Jesus, mas tinha ouvido falar de Jesus. O natural das pessoas era querer ver Jesus, um pai de família, um chefe de família, uma família, um estudante da lei, um doutor da lei. O natural era querer ver Jesus, mas Zaqueu era antinatural. Porque Jesus tinha uma mensagem firme, dura. Jesus pregava a verdade, irmãos. Confrontava com suas palavras. E ainda assim, Zaqueu quer ver Jesus. Porque Jesus é o único homem que fala tudo que nós não queremos ouvir, mas nós voltamos para ouvir Jesus. Mas nós voltamos para ouvir as palavras de Jesus. Jesus não ia aliviar, irmãos, para Zaqueu, porque Jesus prega a verdade. E tudo que Zaqueu estava vivendo ia confrontá-lo. A igreja não precisa ter receio de pregar a verdade, porque a verdade não afasta, a verdade atrai. A verdade genuína, irmãos. O ser humano tem dois caminhos diante da verdade de Jesus. Ou ele se rende a ela, ou ele se revolta contra ela. É por isso que há muita gente aí fora. Porque foi confrontado com a verdade, e a verdade feriu, mas ela fere para curar. E aí a pessoa não entendendo, se revolta contra a verdade e vira as costas. Lembra do jovem rico? Quando Jesus lança uma verdade, ele abandona Jesus. E eu acho lindo que esse jovem era rico também, Zaqueu era rico. O jovem rico abandona Jesus por amor ao dinheiro, Zaqueu abandona o dinheiro por amor a Jesus. Cara, o encontro com Jesus é algo que mexe conosco, que mexe com a estrutura de um ser humano. É a graça irresistível, né? Mas eu posso imaginar o coração daquele pequenino. Pensa comigo. O homem pode ser rico. O homem pode ter tudo aqui na terra. Eu vou além, eu vou falar algo mais forte ainda. O homem pode ter uma família linda, uns filhos que ama, netos, uma esposa que ama, um casamento
bonito, lindo, tal, mas nada disso vai preencher o vazio que ele tem aqui. A família é a base, mas a família não pode preencher o vazio, pastor Vanderlei, que o homem carrega dentro dele. Senão milionários não se suicidava, ele tem tudo, ele pode comprar tudo. Mas o homem foi criado com um vazio que só Jesus pode preencher, e as pessoas não compreendem isso. Quando eu ministro a palavra para as pessoas aí fora, eu digo para as pessoas assim: o que o ser humano precisa é da verdade. E quem é a verdade? É Cristo Jesus. O que nós precisamos é de Jesus, irmãos. O homem sem Jesus, ele vai rodar, ele vai subir a fama dele, ele vai atingir o topo, ele vai atingir a fama, ele vai atingir nome, renome, tudo isso o homem pode, você vê famosos, você vê pessoas lá em cima tal, mas não foi preenchido. Homens que têm tudo, mas têm o vazio. Pessoas humildes que não têm nada financeiramente, mas quem arranca a alegria de dentro dela? Quem que tira a alegria da salvação? Quem que tira a esperança de um dia viver com Jesus para todo sempre? Ninguém tira. Eu quero imaginar com você o coração daquele homem, rico, mas rejeitado por uma nação. Tinha tudo, tinha uma mansão, tinha carros, tinha tudo, mas não tinha o principal. Agora ele ouviu falar a fama de Jesus, ele falou assim: quem sabe, se eu olhar para esse homem, quem sabe, muda alguma coisa aqui dentro, porque eu ouvi falar tanto desse homem, de poder desse homem. Porque, irmãos, vou dizer uma coisa para você: ser rejeitado não é nada fácil. Eu já fui rejeitado em trabalhos, mas tudo bem. Eu já fui rejeitado até na família, ainda assim superei. Mas ser rejeitado não é fácil. Eu sei que tem pessoas aqui que já foram rejeitadas. Uma vez, irmãos, eu estava trabalhando e eu estava pregando o evangelho, e um irmão se levantou e falou assim: olha, você quer pregar na minha igreja? Vou falar com o meu pastor. Eu falei: tá bem, vou sim. E ele falou com o pastor dele, aquela coisa, tal, e eu fui, do jeito que eu vim aqui hoje, terno, com esboço, certinho. Mas chegando lá, o pastor dele olhou para mim, me mediu do pé à cabeça, chegou perto de mim e falou assim: ó, que igreja você é? Eu sou tal igreja, minha pastora Sônia, tal. Ele falou assim para mim assim: ó, você não vai pregar hoje. Tá, tudo bem, tal. Eu não te conheço. Você fez teologia? Aí eu falei: eu fiz teologia. Você é o quê? Eu sou servo de Deus. Não, mas você tem alguma credencial? Não, sou evangelista. Você tem a credencial? Tenho, está aqui e tal. Eu tenho a credencial, eu tenho a credencial da teologia. Mas ele queria. E aí ele falou assim: hoje você não vai pregar, não te conheço. O rapaz falou de você, mas eu não te conheço. Aí eu fiquei ali, foi constrangedor, porque todo mundo ficou olhando para mim, mas não é ele que vai pregar, não, um pregador e tal, e eu ali e tal. Então eu senti uma rejeição, não foi legal, só quem já sentiu. Cultuei e tal, fui embora, mas não foi legal. Mas eu imagino um homem, por mais dinheiro que tenha, ser rejeitado por toda a nação. Ladrão, traidor. Ele queria ver Jesus. A Bíblia fala de que ele era pequeno, a multidão impedia, mas irmãos, pensa comigo, odiado. Zaqueu ia nas casas cobrar impostos, ele ia com escolta romana. Você pode assistir nos filmes, você pode estudar a história. Todo cobrador de impostos, quando ia, os soldados romanos iam junto, porque se alguém não quisesse pagar, eles forçariam a pagar, prenderia a pessoa, então coisa semelhante. Então Zaqueu andava escoltado, e Zaqueu não podia entrar na multidão para ver Jesus, senão poderia ser apedrejado. A nação odiava ele, pastor Vanderlei. Então o que ele faz? Ele não vai no meio da multidão, correu o perigo de ser apedrejado, ele é inteligente, ele subiu em uma árvore para ninguém ver ele.
Zaqueu subiu dizendo: só eu vou ver Jesus, só de eu ver esse homem, para mim, quem sabe essa angústia vai embora, quem sabe essa tristeza que eu sinto vai embora. O objetivo de Zaqueu era ver Jesus, mas melhor do que ver Jesus é ser visto por Ele. Sabe, irmãos, eu aprendi de chegar no culto e ver Jesus. Eu vejo Jesus nas Escrituras. Eu vejo Jesus na vida da pastora, como conduz a igreja, pastor Vanderlei. Eu vejo Jesus na vida dos meus irmãos, da intercessora, irmã Eda, quem está lá no fundo, o Manuel, que está na mesa de som. Eu vejo Jesus no grupo de louvor, eu vejo Jesus na Duda, na Antonella, eu vejo Jesus nas crianças, eu vejo Jesus. Parece que quando você está crítico demais, está cheio de problemas, você começa a ver problemas, você não consegue ver Jesus. E quando nós vemos Jesus, Jesus também nos vê. Porque, irmãos, Jesus, Ele olha aqui, irmãos. Você não consegue olhar aqui, eu não consigo olhar aí, mas Jesus olha. Jesus entra numa cidade por causa de um homem. Tantos judeus, tanta multidão ali, querendo ser abençoado por Jesus. Tantos homens que serviam na sinagoga, na igreja. Tantos pastores, vamos dizer assim, que estavam ali, assim, rodeando Jesus, mas um pecador, um traidor, mas um ladrão. Jesus olha para o coração dele. Eu sempre costumo dizer, grave isto, que Jesus, Ele não vem buscar os bonzinhos, Ele também não vem buscar quem é ruim, porque na ótica humana é assim. Se eu trabalhar com alguém e eu vejo que alguém é muito bom, de coração, e outra pessoa já não é tão boa, e a outra pessoa é meio maliciosa, meio maldosa, quem que eu vou preferir? Vou trabalhar com a pessoa boa, porque vamos identificar, humanamente falando, eu olho assim, você olha assim. Jesus não. Jesus, quando olha para o homem, Ele não vê se o homem é bom ou mau, Ele vê se há um coração arrependido. Se Ele vê um coração arrependido, aí Jesus trabalha. Aí Jesus manifesta o amor dele. Agora Ele entra numa cidade por causa de um homem. Jesus disse: Zaqueu. Jesus chega ao pé da árvore e Jesus fala: Zaqueu. Alguém vai cutucar um ao outro dizendo assim: não, Zaqueu não. Esse cara é ladrão. Esse cara é traidor. Justo ele não tem nada. Puro ele não tem nada. Reto ele não tem nada. Zaqueu tinha perdido o nome. Agora Jesus chamando ele, até ele mesmo se alegra, dizendo, ele é visto por Jesus, os olhares se encontram, e Jesus fala assim: Zaqueu, desce depressa. Jesus lembra Zaqueu, talvez na mente de Zaqueu passou, puxa vida, ele está me chamando de justo, ele está me chamando de reto, ele está me chamando de puro, esse foi o nome que meus pais me deram, era para mim ser isso. Eu me perdi, eu não segui o conselho dos meus pais, Jesus está me levando lá na minha origem, Jesus está dizendo: eu te escolhi no ventre, rapaz. Você não entendeu nada do propósito de Deus sobre a sua vida, do plano que eu tenho sobre a sua vida, mas hoje eu vou revelar para você. Zaqueu, oh, puro, reto, justo, desce depressa. Zaqueu, irmão, Zaqueu pula. Zaqueu desce tão depressa. Eu quero lembrar você de que Pedro não foi lembrado como um homem que negou Jesus, foi lembrar do pregador que pregou 2 mensagens, 5.000 almas aceitou Jesus. Eu quero te lembrar de que
Jonas não é lembrado como o profeta que fugiu, mas o profeta que pregou para uma cidade de Nínive e converteu todos. Eu quero te lembrar que Davi não foi assassino nem adulto lembrado, mas o homem segundo o coração de Deus. Zaqueu desce depressa, irmãos. Como tem pessoas com dificuldade de descer, irmãos. Infelizmente tem pessoas com dificuldade de descer. Para fazer um pedido de desculpa, dá trabalho. E demora. Para liberar um pedido de perdão, demora, irmãos. Dá trabalho. Zaqueu desce depressa. Porque para Jesus, grande não é quem cresce, irmãos. Para Jesus, grande é quem desce. Quem se humilha. Quem reconhece. Quem entende. Jesus ama quem desce. Jesus ama quem reconhece. Olha que interessante. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Vendo todos, a Bíblia está dizendo todos, isto murmuravam dizendo, que entrara para ser hóspede de um pecador. Irmãos, eu não vou malhar a multidão, mas é assim, né, irmãos? Anteriormente, se você for ler, Jesus cura um cego, Bartimeu, a caminho de Jericó. Todos deu glória, se alegrou. Mas ninguém dá glória por um pecador que se arrepende? Mas ninguém dá glória por alguém que abandona a vida pecaminosa e agora vai viver uma vida em Cristo Jesus? Todos murmuravam, olha aí. Sabe por que eu não vou apedrejar a multidão? Porque se eu estivesse lá, eu ia falar também, irmãos. Eu ia. Eu acho que eu ia dizer assim, mas peraí, Jesus, para ir na casa de alguém, Simão, o fariseu, convidou Jesus. Lázaro, Maria e Marta, convidou Jesus. Jesus foi convidado para o casamento, mas na casa de Zaqueu, a multidão viu que ele se ofereceu, e ele disse assim, hoje me convém pousar na sua casa. Agora, causou ciúmes, a multidão começa a murmurar, mas ele vai entrar na casa de um traidor, mas ele vai entrar na casa de um ladrão. A multidão murmurava. As pessoas não conseguem enxergar o milagre, irmãos. As pessoas não conseguem enxergar o que Jesus faz na vida do outro. As pessoas, quando faz na vida dela, sim, mas quando faz na vida do outro, ela não consegue se alegrar junto. Mas Zaqueu não deu bola para a multidão. A Bíblia diz que, e levantando-se Zaqueu, eu não sei se é literal, Zaqueu estava sentado e se levantou, mas eu acredito que é uma posição. Zaqueu toma uma posição, Zaqueu se levanta, e Zaqueu diz ao Senhor assim, Senhor, eis que dou aos pobres metade do que eu tenho, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Esta é uma lei mosaica, Êxodo 22, depois você pode ler, que está dizendo assim, versículo 1, que se alguém roubasse um boi ou uma ovelha, e fosse pego, ele tinha que devolver 4 vezes mais. É a lei judaica, é a tradição judaica. O profeta Natan fala para Davi, um homem roubou uma ovelha, um grande homem roubou uma ovelha de um viajante e tal, e matou essa ovelha. Davi acende a sua ira e fala assim, digno de morte a este homem, ele vai restituir 4 vezes mais. Era a lei. Zaqueu entendia a tradição, Zaqueu entendia a lei. Agora Zaqueu vai reconhecer dizendo, vou restituir 4 vezes mais, porque ele defraudou. É por isso que ele fala, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que houve ali?
Jesus não pede nada para Zaqueu. Cara, que coisa linda. Jesus não força a situação, pastor. Jesus não fala, olha, você está fazendo errado, olha, vem cá, eu vou explicar para você. Não, Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus está, talvez falando, talvez em silêncio, mas Zaqueu agora vai reconhecer. Primeiro, Zaqueu se arrepende. Houve arrependimento. Segundo, Zaqueu confessa. Houve confissão. Terceiro, Zaqueu abandona o pecado. Cara, Zaqueu abandona aquela vida. Um homem convertido, grave isso, não é o que vem aqui e aceita Jesus. Um homem convertido é quem abandona o pecado, irmãos. A pessoa que abandona o pecado, essa se entendeu. Então, para que Jesus pronunciasse, dizendo, hoje veio a salvação a esta casa, teve que ter confissão, abandono ao pecado, arrependimento. Quando o homem entender que ele precisa se arrepender dos pecados, que ele precisa abandonar o pecado, que ele precisa confessar diante de Deus, aí há conversão, aí há salvação àquela vida, àquela casa. Aí Jesus vai dizer para a multidão, dizendo assim, ó, vocês estão pensando que eu entrei na casa de um pecador, mas todos são pecadores. Aqui houve confissão, arrependimento, houve abandono do erro, do pecado. Então vocês são filhos de Abraão? Este também é filho de Abraão. Ele estava perdido, porque o Filho do Homem veio salvar, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus não faz acepção de pessoa. Quando nós vemos um culto como esse, Jesus olha para dentro do nosso coração. Vou ver o que está no coração dele. Vou ver se ele consegue me adorar com aquela dor. Vou ver se ela consegue me adorar com aquela tristeza. Como a pastora disse, não importa a circunstância, adore ao Senhor. Agradeça ao Senhor, porque nós estamos no tema de gratidão. Quando eu entro aqui, irmãos, eu falo, meu Deus do céu, pastor Vanderlei, eu falo assim, Jesus, onde encontrar palavras para agradecer ao Senhor? Porque eu estou aqui, porque eu não estou com dor, porque eu estou com saúde, porque minha casa está com saúde. O resto é detalhe, irmãos. O resto é providência, é provisão. O resto é a mão do Senhor sobre nós. Mas quando eu acordo, Deus do céu, quando eu acordo, eu digo isso para minha família, eu digo isso. Uma vez foi um missionário dormir em casa e eu acordei primeiro e ele me pegou do joelho. E depois ele veio falar comigo e eu disse para ele assim, olha, eu tenho algo comigo. Antes de falar com qualquer pessoa, até com a minha esposa, eu quero falar com Deus. Eu quero agradecer a Deus, sabe por quê? Porque eu abri o olho, porque eu estou respirando, porque eu tive uma noite de sono abençoada, porque eu consegui dormir. Quantos não conseguem dormir, vivem à base de remédio? Quantos acordam murmurando, talvez dificultando o seu dia, mas nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui. A vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Houve conversão genuína, houve salvação naquela casa. Pena que a história para por aqui. Poderia continuar a vida de Zaqueu, né, para ver o que ele foi, mas eu acredito que foi um homem que foi de casa em casa, devolvendo 4 vezes mais. E as pessoas dizendo assim, houve transformação. Porque nada pode tomar o nosso coração e o lugar de Jesus. Jesus tem que estar em primeiro. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero orar por você e quero orar com você.
para que nós podemos compreender essa simples palavra, palavra de salvação. Se formos resumir, pastor Vanderlei, em uma frase, esse tema vamos resumir dizendo assim: Senhor, obrigado pela obra de salvação sobre as nossas vidas, porque nos alcançou, porque estamos aqui, porque o Senhor nos alcançou com a obra de salvação, porque é tão bom dobrar o joelho e falar: Senhor, se o Senhor me levar hoje, eu sei que eu vou estar com o Senhor, porque eu entendi o plano de salvação, eu reconheço os meus pecados, eu me arrependo, eu luto e abandono, eu confesso, Senhor, que preciso, porque eu sou pecador arrependido, e eu sei que a salvação chegou na minha casa, na sua casa. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque não tem coisa maior do que o plano de salvação. Obrigado, meu Deus, como disse essa criança, obrigado, Jesus, porque o maior presente para o ser humano é essa graça maravilhosa, essa misericórdia derramada todos os dias, e esse plano de salvação que não provém de nós. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. O que não vem de vós? O plano de salvação é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aleluia, santo Deus e poder. Somente o Senhor morrendo por nós pode, Pai amado, estabelecer esse plano sobre a humanidade, em salvar-nos, uma vez que nunca merecíamos, mas hoje temos a convicção de que alguém, Pai amado, alguém estabeleceu e promoveu o plano de salvação para um pecador, como eu e você, aleluia. Não há nada de bom em nós que não venha de Cristo Jesus, bendito Deus. A salvação nos alcançou, e hoje estamos aqui agradecendo, glorificando, engrandecendo o Senhor, digno de glória, de honra, de louvor, de toda adoração. Bendito seja o teu santo nome, Senhor amado, pela salvação em Cristo Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor.